Parece truque de câmera, mas não é. E quando o seu cadarço desamarra? Dá pra ver? Mais fácil assim, né? Ah, Ela, e vou tentar fazer um gracejo. Vamos ver. 6 mais 3 separados, são 6 lanches. Moço! Não! Não tá fazendo isso, moço! Pessoal, um aviãozinho de papel e lá é a pista de pouso. Observe isso agora. Olha que lindo esse balão! Olha aqui, ó. Olha o que eu achei. Olha isso aqui. Olha isso. Atenção, galerinha. Olha essa carta. Atrás do vidro. 2 de copas. Agora. Rei de espadas. Aqui. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer na época de Natal, é isso. Um pedaço de papel, um pouco de água e também um pouco de fogo. Não tire os olhos agora. Dá uma olhada. Se você joga pôquer, dá uma olhada nisso. Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend.
Uma pergunta: será que as mãos realmente são mais rápidas do que os nossos olhos? Já tentou fazer isso com o seu isqueiro? É só tirar a etiqueta. E agora sim. Ser vivos. Você que gosta de capinhas diferentes para celular, dá uma olhada. Agora sim, uma nova capinha para celular. Um cigarro, uma carta, isso vai contra as leis da física, porque como diz a física, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. E se vocês olharem bem, não tem absolutamente nada de furo. Uma pergunta: como seria se você pudesse pegar o seu dinheiro e transformá-lo em um cartão de crédito? Perigoso, hein? Só. Quer dizer, nem tanto. Hoje é Halloween, tô com medo, tá? Tô tocando a campainha aqui, será que é? Será? Tô aqui em Minas Gerais para mais um evento. Desculpa. Melhor deixar para depois. Tentem fazer isso com o óculos de vocês. É só deixar no chão, se concentrar um pouco e observe. Mágica. Essa eu quero que você veja bem de perto. 6 de copas, agora. Parece truque de câmera, mas não é. Quatro pedaços em cima da carta. Olha só. Absolutamente intacto. Com esse calor, eu de camisa preta, camiseta preta, sinceramente não
não dá. É melhor ficar só com uma camiseta mais leve. E agora sim, até mais. O que você acha de transformar a cor de todas as cartas do baralho com um estalo de dedos? Assim. Dá uma olhada. Todas. Todas. O que vocês acham disso? 10 de espadas, fogo e carta.